Fala galera da Carioca, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tão animados para essa nova série da Igreja Carioca quanto eu. Estou muito animado, estou numa expectativa boa, espero que a gente consiga cumprir o nosso propósito. O título dessa série nova é Reforma para hoje. Reforma para hoje, o que eles fizeram e o que nós faremos. Já deu para perceber a ideia de investigar o que foi realizado no tempo dos reformadores, pelos reformadores, no mundo onde eles viviam e qual é o legado que eles deixaram pra gente em relação ao mundo que nós vivemos hoje. Será que a gente tem que olhar para eles e ver coisas que vão poder nos ajudar a entender a nossa missão hoje? Eu acredito que sim. Como podemos ter esse mesmo espírito de reforma que eles tiveram? Como podemos de fato levar uma verdadeira transformação ao mundo onde nós vivemos? Vamos lá então. O que foi a reforma? A reforma foi um movimento religioso que aconteceu ali no século XVI, que teve como seu nome principal talvez o monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Vocês provavelmente, a maioria de vocês conhece a história de Martinho Lutero, pelo menos o startup da questão da reforma, quando Martinho Lutero ficou indignado com a questão das indulgências que eram vendidas para tirar os parentes do purgatório, aquela coisa toda. E Martinho Lutero vai então, aquela história bem conhecida, onde ele pega as suas 95 teses e cola lá na porta do castelo de Wittenberg, e essas teses são contra as indulgências. Mas eu quero ir um pouco mais a fundo com vocês e entender esse pano de fundo da reforma. Primeiro eu quero falar sobre o mundo pré-reforma, para a gente entender como as coisas foram acontecendo até que finalmente chegamos na questão da reforma. Algumas características, vamos falar primeiro sobre o mundo. O mundo no século XIV, voltando um pouquinho, foi marcado por uma grande quantidade de pessoas que foram mortas por uma coisa que vocês provavelmente já ouviram falar, chamada peste negra ou peste bubônica. Foram aproximadamente 75 milhões de pessoas que morreram só por causa da peste. Isso dá mais ou menos 1/3 da população europeia na época onde aconteceu isso. Então a gente tem isso. Seguido a essa questão da peste, cidades inteiras ficaram vazias, pessoas fugiram com medo da praga. E a consequência disso foi uma fome também muito grande na Europa. As pessoas não tinham como plantar, elas tinham medo da questão da peste. E isso levou mais gente a morrer também por causa da fome. Fora a peste, a fome, a gente tem também algumas guerras marcantes nesse período. É o caso da Guerra dos 100 Anos, você também já deve ter ouvido falar. A Guerra dos 100 Anos aconteceu entre 1337, século XIV, até 1453, século XV. E foi, percebam, uma guerra de 100 anos entre França e Inglaterra, uma guerra que machucou muito a Europa, muita gente morreu nesses confrontos. E aí já no século XV, quando a gente atravessou, a gente tem várias guerras, inclusive guerras civis, revoltas de camponeses, que estavam cansados de serem explorados, de trabalhar e só para os senhores feudais, aquela coisa toda, sabe? A fome permanecia, a exploração, motins urbanos, e por aí vai. Muita coisa acontecendo, muita coisa ruim. Era um mundo caótico no qual as pessoas viviam sem esperança. Então você tinha um mundo bastante dividido, impérios em luta, muitas pessoas morrendo e uma terrível sensação de desesperança, de medo entre as pessoas. E muitas delas, com a questão da religião, ficavam como nós podemos ser salvos disso. Então esse período da história, ele é chamado de Idade das Trevas, um período chamado de Baixa Idade Média, também conhecido como Idade das Trevas, e sem dúvida alguma um dos períodos mais sombrios da história do mundo, da humanidade. Dentro desse mundo, onde estava a igreja? A igreja, é importante a gente frisar que nessa época a igreja predominava na Europa, era a igreja católica romana.
né? Todas as suas questões ainda ali estavam presentes. A igreja, ela vivia suas próprias crises, vamos dizer assim. E acreditem, eram crises terríveis, horríveis. Talvez a mais marcante desse período, século XIV, século XV, pré-reforma, é um acontecimento que ficou conhecido como o Grande Cisma. O que foi o Grande Cisma? Foi uma crise dos religiosos que ocorreu no final do século XIV e início do século XV. Num resumo, assim, para a gente poder entender, houve uma grande confusão quando os 26 cardeais, que é o colégio eleitoral que elege um papa, eles escolheram um homem chamado Bartolomeu Prignano, o italiano. Ele era arcebispo de Bari, e elegeram esse cara como papa. Então ele passou a se chamar Urbano VI. E Urbano VI era um pouco excêntrico, era um cara meio... umas decisões duvidosas, algumas coisas do tipo. E aí, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Urbano passou a ser chamado de louco pelos cardeais que o elegeram. Olha que coisa interessante. Então, o colégio de cardeais elegeu um papa, e depois eles se arrependeram de ter escolhido Urbano como papa. E aí, o que eles foram fazendo? Eles foram se afastando de Urbano, abandonando Urbano. E aí, o que aconteceu? Esses 26 cardeais, finalmente todos eles abandonaram Urbano e elegeram um novo papa. Então, elegeram esse papa chamado Clemente VII, tá? Alegando que Urbano não poderia, não tinha condições de conduzir a igreja. E o que aconteceu? Urbano, vocês me abandonaram, então tá bom. Ele foi escolher outros 26 cardeais para continuar sendo papa. Então ele estabeleceu sobre a igreja ali um novo colégio de cardeais para dar legitimidade ao seu mandato. E aí o que aconteceu? Pela primeira vez na história aconteceu uma coisa interessante. Para quem fala que nunca houve divisão na igreja antes do protestantismo, você tinha dois papas, o Papa Urbano VI e o Papa Clemente VII, e eles começaram a guerrear. Começaram a ter guerra de fato, tropas, um invadia a área do outro para tentar ter o poder e tal. E aí você tinha dois papas que diziam para si, que tomavam para si o poder sobre a igreja. E cada um deles tinha apoio de diversos países. Tudo isso com as motivações políticas, uma vez que a igreja e o Estado ainda era uma bagunça, misturava, ora o Estado governava sobre a igreja governava sobre o Estado, enfim, uma loucura. Só que aí, alguns anos depois, os cardeais dos dois papas resolveram se unirem em um concílio e eleger um novo papa. Entenderam? Só que esqueceram de avisar para Urbano e para Clemente que eles estavam escolhendo um novo papa. E aí eles elegeram o Papa Alexandre V. Então agora a igreja tinha 3 papas. 3. Urbano, Clemente e Alexandre. 3 papas no mesmo tempo. E aí a confusão vai e aquela coisa permanece. Nas gerações seguintes, um dos papas que foi sucessor de um desses papas aí, ele convocou um concílio e falou o seguinte: olha, tem que resolver esse negócio. Então, a partir de agora, se os outros 2 papas renunciarem, eu também renuncio. E aí a gente elege um papa só. E aí foi isso que aconteceu. Um tentou fugir, não queria e tal, uma bagunça só. Mas finalmente elegeram um papa só. Isso marcou profundamente a vida da igreja. Uma vez que, como eu disse há pouco tempo, os concílios não, entre aspas, podiam errar. E eles erraram, feio. Né? E os papas dos concílios eram considerados infalíveis. Outro problema da igreja eram as extravagâncias do papado e do clero. Você tinha uma clara divisão entre as pessoas do clero, papa, bispo, padre, essas coisas, e o cidadão comum. Era uma coisa absurda. Enquanto o cidadão comum passava fome, o clero ele vivia na riqueza. A igreja é uma das instituições mais ricas do mundo. E aí, para vocês terem ideia, o Papa Leão X, que foi o inimigo de Lutero na época da Reforma, ele, na ocasião de sua coroação, quando ele recebeu lá o título de Papa, ele disse o seguinte: olha que frase: agora que Deus nos deu o papado, vamos desfrutá-lo. Então esse era o pensamento
papado era uma coisa de riqueza, o clero era uma questão de poder, de grana, coisa que as pessoas ao redor não tinham. Outro ponto importante e um grande problema na vida da igreja nessa época era a questão das indulgências. Esse Papa, o Leão X, ou Leão X, ele autorizou a venda de indulgências para arrecadação de dinheiro. Ali ele verdadeiramente a gente tinha a situação da igreja se aproveitando da fé das pessoas para arrancar dinheiro do povo. Parece até o que a gente vê hoje em dia aí em algumas chamadas igrejas que tem por aí, que você promete um milagre em troca do dízimo, em troca da oferta. Então, basicamente assim, o que acontecia que as pessoas elas pagavam para obter o perdão real para os seus parentes mortos. Então, o que acontece? O John Tetzel foi um homem muito conhecido nessa época. Ele ia pelas cidades vendendo as indulgências. As indulgências, na verdade, nada mais eram do que documentos assinados pelo Papa ou pelos bispos, garantindo perdão dos pecados e acesso ao céu. Normalmente, por que eles faziam isso? Eles pegavam de um parente que tinha morrido e compravam as indulgências para que o parente que tinha morrido pudesse sair do purgatório e ir para o céu. Né? E aí as pessoas literalmente pagavam para que a alma fosse para o céu ali naquele momento. Quando alguém comprava uma indulgência, uma musiquinha era cantada. Um trecho dessa música dizia o seguinte: toda vez que a moeda cai no copo, uma alma deixa o purgatório e vai para o céu. E, gente, pode acreditar, isso por incrível que pareça, era recebido com alegria pelos ignorantes, pelas pessoas na época. Não tinham acesso às escrituras, não sabiam dessas coisas. Então, eles ficavam felizes. Porém, para as pessoas que tinham conhecimento bíblico e tinham algum bom senso, isso era escandaloso, terrivelmente mal. E aí a gente falou sobre a crise na igreja, falar um pouquinho sobre a crise das pessoas. Diante desse contexto, as pessoas na época da pré-reforma estavam completamente perdidas. Elas não sabiam para onde ir, em quem acreditar, não tinham esperança. Vamos ver algumas características dessas pessoas. Havia uma crise de salvação, que foi influenciado diretamente com a igreja. As pessoas estavam completamente sem esperanças, com a mortalidade extremamente alta. A insegurança deixada pela peste negra e pelas guerras, as pessoas esperavam a morte chegar a qualquer momento. A igreja oferecia, com a chegada da morte, oferecia salvação. Por isso que as pessoas tinham essa crise, elas buscavam, o objetivo delas antes de morrer era encontrar essa salvação. Aí a reforma, ela surge como um movimento que busca responder a essas crises. A grande conquista dos reformadores foi entender o tempo que eles estavam vivendo e oferecerem respostas às perguntas que as pessoas faziam. E aí homens como Lutero, Calvino, Wycliffe, John Knox, por aí vai, eles souberam captar esses problemas do seu tempo e serviram de forma brilhante a sua geração. E aí, como eles acreditavam que podiam encontrar e oferecer as respostas do mundo? Na palavra de Deus. Vai ver que o movimento da reforma ele tem por base o retorno às Sagradas Escrituras. É por meio das Sagradas Escrituras, da tradução da Bíblia para idiomas comuns, é que a reforma ganha força e ela acontece. Né? Alguns tentam reduzir a questão social, política, enfim, mas é um movimento de retorno às Escrituras. E nas Escrituras, a ideia é que nós encontramos a resposta para todas as perguntas. A questão é, quais são as perguntas? Como eles acreditavam que poderiam encontrar e oferecer essas respostas ao mundo? Na palavra de Deus. A igreja oferecia essa salvação por meio da compra, da indulgência. Você tinha as pessoas, elas tinham essa necessidade, essa busca por salvação que elas não sabiam onde encontrar. E a igreja, como era detentora da verdade espiritual, e aí, mesmo sendo deturpada do jeito que ela fez, ela colocava como isso sendo uma necessidade. A ideia da salvação por obras. As pessoas tentavam conquistar a sua salvação pelos méritos. Essa ideia era muito firme na época. Uma outra crise que a gente tinha era uma crise de espiritualidade. As pessoas, por exemplo, elas não tinham acesso às questões mais importantes da fé. Havia uma separação clara entre
os do clero e o cidadão comum. As missas, por exemplo, eram celebradas em latim. Ninguém tinha acesso às escrituras. Eles ficavam à mercê do que a igreja dizia. Isso era um caso complicado, as pessoas não tinham conhecimento de Deus. Aí a reforma vem para mostrar que o conhecimento de Deus está disponível a todas as pessoas. Tá? Uma outra crise é a crise de autoridade. Devido às constantes misturas políticas entre o Estado, política e religiosa, né, a questão do Estado e da igreja, as pessoas não sabiam quem era a verdadeira autoridade sobre eles. E elas perguntavam o seguinte: qual era a pergunta que era feita? Quem manda na gente? A quem devemos obedecer? Ora, o Império assumiu o controle sobre a Igreja, a gente vai ver isso acontecendo na Reforma, e ora a Igreja assumiu o controle sobre o Império. Ainda estava um negócio assim complicado. E aí a sede pelo poder afetava tanto os imperadores quanto o Papa. Então era uma crise violenta, e a Reforma traz isso como uma resposta. A autoridade suprema de tudo na vida não está no Império, não está na Igreja, está nas Sagradas Escrituras. E aí você percebe por que eles arrumaram briga com todo mundo, por causa dessa questão da autoridade. E isso que a gente falou até agora foi um resumo do contexto pré-reforma, um resumo bem pequeno. Então os reformadores entenderam, por exemplo, a crise de autoridade na igreja, responderam: a autoridade não está no papado, nos concílios da igreja, não está no imperador, a autoridade está nas Sagradas Escrituras. É ela que vai nortear a nossa vida. Eles entenderam, por exemplo, a crise da salvação e contaram para as pessoas que a salvação não era por obras, mas pelo amor de Deus, pela graça de Jesus, pela ação do Espírito Santo. Nos temas foi a salvação pela fé, a justificação pela fé. E aí Lutero ele tem um papel muito importante nisso. E aí, como um dos pilares da Reforma Protestante, a gente encontra os 5 solas, né, que são a direção que eles apontam. É sola Escritura, solo Cristo, sola Fide, sola Gratia e solo Deo Glória. Não falei na ordem não, mas são esses 5 pilares. E aí a Reforma Protestante, ela influencia o mundo de uma forma tremenda, de forma que a gente pode ver os resultados até os dias de hoje. Nós, por exemplo, somos frutos da Reforma, não da Reforma de Lutero, da Reforma da Suíça, de Calvino, Zwinglio. Essa é a nossa origem, mas o movimento inicial ali surgiu com Martinho Lutero. Foi de fato um momento marcante, um momento especial para o mundo, um momento onde Deus de fato agiu e levantou homens piedosos para cumprir o seu propósito no mundo. Tá? Eu termino por aqui então essa introdução. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história da Reforma, você pode me procurar, a gente pode bater um papo sobre isso, tá bom? Então fica com Deus aí, um abraço, até já.